Primeiramente, boa noite. Queria falar sobre o suprimento sanguíneo do coração. Basicamente, a anatomia da coronária, que é um tema que é muito importante para a gente ter uma noção e domínio da nossa estratégia e planejamento cirúrgico. Até porque, na maioria dos doentes que a gente for abordar, a gente precisa planejar se a gente vai fazer um padrão de revascularização por artéria ou por território. Então, ter esse conhecimento, ele auxilia a gente, né? Quando eu estava dando uma lida na literatura, principalmente no COM, eu vi um parágrafo que eu achei bem curioso, abordando um pouco da história da nomenclatura que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a gente usa a terminologia DA, DP, por conta de dois anatomistas e um cirurgião francês que na década de 20, que foram Testo e Laterger, eles fizeram essa primeira descrição e fizeram um primeiro paper E relatando. só um minuto, o Murilo está pedindo para entrar aí para liberar. Quem é que é o liberador? Por lá. Furlan, Eu, agora é o Furlan. não tá mecânico isso aqui. E agora como é que eu faço? Clica em participante, você libera para ele. Ô, gente, eu já tô na reunião, já. Já Ah, entrei. tá. Já entrou? Entrou já Olha a o. foto dele. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora apareceu o som aqui para Estou mim. ouvindo, Heber. Ah, que bom, então beleza. Só não sei se eu consegui liberar a câmera. Peraí. Não, mas você teve que ver, não. A gente vê todo dia. Então, Bora. basicamente, voltando, como eu falei, ele define que aproximadamente ali entre 1889, acabou definindo essa nomenclatura que a gente usa hoje. Então, por exemplo, interventricular anterior, interventricular posterior, basicamente tem essa herança durante esse período da medicina. Foi um fato curioso que eu trouxe que eu achei legal de compartilhar, né? Outro ponto de definir é que as coronárias elas vão ser os primeiros ramos da horta. Então, elas seguem a topografia de cada folheto coronariano, né, da válvula aórtica, para a gente poder definir qual seria qual. Então, artéria coronária direita, respeitando o folheto coronariano da válvula aórtica direita e o da artéria coronária esquerda, respectivamente, né? Outro ponto legal de citar é que, basicamente, a perfusão coronariana, ela depende da pressão arterial diastólica, ou seja, a gente precisa ter uma pressão arterial diastólica um pouco mais alta que na diástole, ele consegue manter essa perfusão coronariana, e que seria compensado, não seria bem ao certo, se essa seria a palavra de falar, mas por um mecanismo contrarregulador, que seria a compressão intramiocárdica. Porque quando a gente tem a compressão intramiocárdica, acaba tendo colabamento coronariano e acaba diminuindo a perfusão coronariana. O sistema coronariano, na literatura, ele pode ser dividido de duas formas, do ponto de vista anatômico, que a gente define coronária direita e coronária esquerda, e do ponto de vista cirúrgico, que passa a ter uma divisão de acordo com cada subramo. Então, a gente tem o tronco de coronária esquerda, a DA, a CX, a CD e os seus respectivos ramos, né? A gente vai abordar aqui, principalmente do ponto de vista cirúrgico, para a gente poder definir cada parte ventricular que as artérias elas acabam irrigando. Outro ponto curioso é que o sistema coronariano ele vai ter um formato de loop por todo o coração, porque ele acaba tendo um padrão de perfusão que a gente consiga suprir cada determinada área até quando tem uma lesão significativa. Por exemplo, eu tenho uma lesão grave de DA, e aí por conta disso eu diminuo o meu suprimento sanguíneo no ápice, aí o DP, por conta do loop, chega e consegue fazer uma circulação colateral legal para poder manter essa perfusão, né? Outro conceito que a gente precisa dominar é em relação ao padrão de dominância de coronária dos pacientes, né? Ah, Antônio, mas o que seria esse padrão de dominância? Basicamente, o padrão de dominância vai ser qual artéria que vai originar o DP. Então, na maioria dos doentes, a gente tem um padrão de dominância direita, chega a ser 80%, esquerda e balanceado, né? Quando acaba tendo um equilíbrio entre essas duas. Nessa imagem, eu achei muito legal de compartilhar, porque no início, quando eu estava estudando anatomia do sistema coronariano, era até um pouco confuso, porque a gente fica na dúvida. Ah, mas qual que é a direita, qual que é a esquerda, qual que é a minha relação? Então, o COM, ele acaba colocando essa imagem para poder mostrar que, na verdade, seria
em relação ao cirurgião. Então, por exemplo, o folheto coronariano direito seria em relação à direita do cirurgião anteriorizado, enquanto que o esquerdo seria à esquerda do cirurgião e posterior. Agora, falando particularmente do tronco da coronária esquerda, ele vai ser um tronco que vai ter um tamanho variado de 10 a 40 milímetros. Ele segue entre a pulmonar até a altura ali do apêndice atrial esquerdo, que vai ser onde ele vai bifurcar, né? Existem variações quanto ao tronco de coronária. Ele pode, normalmente, ele acaba bifurcando na DA e na CX, circunflexa, e ele pode ter uma variação anatômica, como mostra aqui na imagem da direita, sendo trifurcado, ou seja, ele acaba tendo um ramo intermédio, uma artéria intermédia, que vai ser o que a gente chama também de diagonais, ou ele pode ter uma ausência ou agenesia de tronco. Então, nesses casos, os ossos coronarianos eles acabam saindo direto da aorta, né? Outra coisa que é válido de falar também é que, nesse caso, no tronco, por conta de ter a principal controle da irrigação da parede anterolateral do VE, lesões aqui no tronco, elas são consideradas graves com uma porcentagem menor. Então, pacientes que cursam com 50% de lesão de tronco já é considerado uma lesão crítica e, por conta disso, ele pode evoluir com choque cardiogênico até morte súbita, né? A DA, ela vai ser, então, um dos ramos da bifurcação do tronco de coronária esquerda. Ele acaba seguindo no sulco interventricular anterior até o ápice, né? Em alguns casos, eles podem ter variações anatômicas que a gente vai ter o padrão da DA até a ponta pegando a região inferior, né, que a literatura definiu como uma DA wraparound, e aí ela vai se ramificar em ramos diagonais e ramos septais. E isso é uma coisa que acho que Toninho, todo... Oi, Vitor tá pedindo pra entrar aí. tá atrasada. Como é que eu faço aqui agora? Victor, você pedindo pra entrar? Como é que eu mexo aqui, Gustavo? Você vai. Aí, ó, clica nele. Cadê? Pode repetir aí, ó. Aí, ó, Foi mal. admite. Aí. Já. Então, como eu estava falando, ela segue no sulco interventricular anterior e vai até o ápice ali na ponta do VR, né? E aí ela acaba formando os ramos, que são os diagonais e os septais. Os septais, eles vão ajudar a gente na identificação do CAT, para a gente estar na dúvida se é DA, não é DA. Acaba que a gente usa o padrão dos septais para a gente poder ter uma noção de o que é DA ou não, né? Agora, falando dos diagonais, ele pode ter de 2 a 5 diagonais, e eles são importantes porque eles vão irrigar a parede anterior e parte da parede lateral do ventrículo esquerdo, né? Outra coisa também que é válida de citar é que alguns pacientes eles podem ter uma DA intramiocárdica, que normalmente segue no plano epicárdico, e aí podem evoluir com sintomas anginosos por conta de aumento de contratilidade e compressão intramiocárdica que diminui o fluxo sanguíneo para essa parte anterior do ventrículo, né? Então, basicamente, para resumir, ela irriga ápice, parede anterolateral, septo, e também por conta dos septais, ele pega também um pouco do sistema de condução. Agora, a circunflexa, ela vai ser o outro ramo do tronco da coronária esquerda, ela vai seguir no sulco atrioventricular até a margem obtusa do ventrículo esquerdo, né? E aí, se for aqueles 15% dos pacientes que têm origem do DP aqui da circunflexa, a gente fala que ele tem o ponto de dominância da coronária esquerda e também vai seguir ali basicamente na região posterior do coração, que vai ser o ponto de encontro entre o sulco atrioventricular e o interventricular, que vai ser o que a gente chama de cruz-corde, né? E aí, naquela altura que ele vai originar ali o DP, né? Outra coisa que é importante da gente definir aqui da circunflexa é a sua relação direta com o folheto posterior da mitral, principalmente ali próximo de P1 e P2, porque
na hora que a gente está fazendo a dissecção, ou então passando os pontos de ancoragem do anel mitral, ele pode ter um risco de compressão, ligadura e até disfunção ventricular na hora de sair de SEC. Por fim, a coronária direita, ela sai ali no sulco atrioventricular direito, também vai contornar a margem aguda do coração, naquele formato de C que a gente costuma ver, né? E aí ela vai se ramificar no primeiro ramo, o ramo do nó sinusal, depois ela segue no ramo atrial, depois ela vai seguir para os ramos ventriculares direitos, que também vão irrigar a parede do ventrículo direito e também uma parte da parede do ventrículo esquerdo, né? Forma também o agudo marginal, que pega essa parte anterior do ventrículo direito, né? E também vai formar a bifurcação no DP e no VP, né? Que vai ser o descendente posterior e o ventricular posterior, né? E essas artérias elas vão irrigar a parede posterior do septo e vão também seguir na região do cruscódio até o ponto de encontro, como eu falei ali, do sulco atrioventricular com o sulco interventricular. Então, basicamente, essa imagem consegue refletir mais ou menos o principal da anatomia da vasculatura da coronária direita. Aqui é um outro ponto que a gente consegue avaliar também, que consegue mostrar melhor essa curvatura, essa angulação da coronária direita, com o seu ramo do agudo marginal, aqui na direita, mostrando no cursor vermelho o VP, o DP, ali na diferença da bifurcação do cruscódio, né, na região posterior. E outro ponto que a gente precisa citar também são as variações anatômicas que o sistema coronariano pode ter. Como eu já falei anteriormente, ele pode ter uma variação quanto à posição dos ossos e quanto ao número de ossos. Então, o paciente que cursa com osso único é um paciente que ele precisa ter um cuidado, porque se ele tiver uma lesão ostial, basicamente o sistema todo vai ficar desamparado, né? Osso duplo vai ser quando aquele doente que ele vai ter a genesia do tronco. Então, ele vai formar o da DA e o tronco e da CX diretamente da horta, e também quanto à posição, porque a gente precisa ter noção, em pacientes, aqui nessa imagem dá de ver melhor, em pacientes que têm uma coronária anômala, ou seja, ela sai de fora da altura ali do folheto aórtico e cursa com um ponto um pouco mais superiorizado. Isso também é um outro ponto que a gente precisa ter noção, principalmente para proteção miocárdica, planejamento cirúrgico, ainda mais quando a gente for pensar em altura de coronária para TAV, enfim, né? E também avaliar em paciente que tem um OSH um pouquinho mais baixo no risco de lesão e oclusão por conta do nosso ponto de ancoragem na troca aórtica, né? Basicamente é isso. Agora, falando um pouco da drenagem venosa do coração, esse é um conceito que a gente precisa ter em mente, que vai ser um sistema que ele não tem válvula. Por isso, ele permite que a gente faça a proteção miocárdica retrógrada através do seu coronário. E aí, por conta disso, ele consegue perfundir de forma retrógrada todo o sistema, toda a massa ventricular, né? Basicamente, o pilar vai ser por conta do seu coronário, né? Então, a maior parte desse sistema ele vai receber todo o suco, todo o sangue que chega da massa ventricular e vai ali para a região posterior e vai drenar direto para o átrio direito, né? A gente tem também outras tributárias dele, por exemplo, a veia cardíaca magna, que vai acompanhar a DA e vai contornar o suco atrioventricular. A gente tem a veia cardíaca médica também, que vai acompanhar o DP e vai drenar a parede inferior. E a gente tem a veia cardíaca parva, que também vai acompanhar a CD e também vai drenar a parte do ventrículo direito, né? Outro sistema venoso também são as veias anteriores do ventrículo direito, que logicamente já drenam do ventrículo direito. E a gente tem as veias tebésicas ou sistemas tebésicos, que eles são consideradas veias microscópicas, que elas pegam diretamente da massa ventricular e drenam direto para o ventrículo direito sem passar pelo sistema coronariano, né?
Basicamente serão esses três, né? Aqui a gente consegue ter uma noção, né? Ou seja, o seio coronário, a veia cardíaca parva, a média, né? E a veia cardíaca magna, que drenam basicamente direto do seio coronariano. Outra coisa que eu achei legal da gente trazer é avaliar a questão anatômica do principal exame que a gente usa para avaliar, né, o sistema coronariano, que a gente tem na nossa rotina, a gente usa para identificar lesão, avaliar território cometido, fazer planejamento cirúrgico, e aí aqui basicamente a gente consegue ver os planos da coronária direita, né, que a gente consegue ver a bifurcação, o agudo marginal, a gente consegue ver também o DP, VP, e basicamente eu dei uma olhada, principalmente nas angulações, né? Por exemplo, da coronária direita, a gente consegue fazer um lateral oblíquo, que a gente consegue avaliar a lesão ostial, avaliar a lesão de bifurcação. Então, basicamente, seriam essas as imagens. E da coronária esquerda, a gente também consegue definir, por exemplo, como eu falei, os ramos septais, para ajudar a gente a identificar a questão da DA, e a topografia do sulco atrioventricular, que auxilia também na identificação da circunflexa, junto com seus marginais obtusos, que pegam ali a parede anterolateral do VE, né? Então, basicamente, seria mais ou menos isso que eu trouxe para a gente poder avaliar e discutir hoje.